Bem, então, para a gente começar a aula de hoje, o objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre derivadas. Eu vou primeiramente abordar o tópico sobre regras de derivação, mas em particular aí vou falar da regra da cadeia, tá? E em seguida a gente vai fazer uma abordagem sobre a parte de máximos e mínimos, né? E a aplicação aí com maximização de lucro, minimização de custo, e essa vai ser a nossa prioridade aqui hoje, tá? Bem, então vamos lá, né? Primeiro ponto aqui é a gente falar sobre a regra da cadeia. Então, em que consiste a regra da cadeia, né? Então, essa é a primeira pergunta aqui que eu inicio aqui nessa Meet, tá? Então, em que consiste a regra da cadeia, né? Explicar em detalhes. Então, vejam bem, a regra da cadeia, ela é basicamente uma regra de derivação que envolve a função composta. Então vamos supor que eu tenho uma função composta, f bola g, certo? E essa função, ela tem uma regra, certo? Que envolve uma lei de formação, que aqui está sendo ilustrada por f bola g de x, certo? Então, de que maneira eu posso deduzir a expressão, né, da derivada de f bola g? E aí, nesse sentido, estou usando a notação linha aqui em cima para denotar que isso se trata da lei de formação da função derivada de f bola g, certo? O que significa que essa regra, ela é equivalente a você derivar por fora primeiro. Então você vai pegar a f linha calculada no g de x, certo? E depois o resultado, você vai pegar essa derivada aqui, substituindo, vai pegar a f linha, vai substituir o x pelo g de x e depois vai multiplicar o resultado pela derivada do que está aqui no argumento, tá? G' de x. Essa é a regra da cadeia de forma geral, tá? Então, primeiro a gente deriva fora e vai derivando, multiplicando pelas derivadas que estão internamente, tá? Então, só para ilustrar aqui, para exemplificar, vamos supor, que vamos supor aqui de forma bem simples que eu tenha uma função que seja dada pela seguinte regra, né? Então você tem a f de x dada por x ao quadrado, certo? E a g de x dada por 3x, por exemplo. Então, se eu formar aqui o f bola g de x, eu vou pegar o x e vou trocar por 3x. Então isso vai dar, né,
vamos fazer o seguinte, eu vou colocar assim, eu vou colocar aqui x mais 3, tá? Então, f bola g de x vai ser x mais 3 ao quadrado. Então, eu vou na regra da f e troco o x pela função g de x, tá? Então, se eu quero encontrar a derivada de f bola g, ou seja, o f bola g', né? F bola g', né, de x, o que eu tenho que fazer? Primeiro deriva por fora, e a derivada externa é essa aqui, tá? É a derivada de f. Então, a derivada de f vai ser 2 vezes o argumento, que no caso aqui vai ser o x mais 3. E aí você cai o expoente aqui, né? Que vai ser 2 menos 1. Então isso aqui vai ser 1. Né? E aí o resultado dessa derivada externa vai ser multiplicado pela derivada do argumento em relação a x também. E aí nesse caso, a derivada de x mais 3 em relação a x é 1, porque a derivada, pelas regras de derivação, né, o x mais 3 linha, né, é igual a 1, porque a derivada da constante é 0, certo? Então vocês têm que, de certa forma, saber as principais regras de derivação. Então, você tem um polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 3 e quer derivar ele em relação a x, então você vai pegar aqui constante 2 vezes 3x, aí cai a potência do x em unidade, x ao quadrado, mais aí 3 vezes 2 elevado a x, cai a potência para 1, mais aí o x, a derivada do x dá 1 e a derivada da constante é 0. Então isso aqui vai dar 6x ao quadrado mais 6x mais 1. Tá? Então essas regrinhas de derivação é importante vocês terem em mente. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu coloquei no AVA. Então aqui no AVA tem um resumo de regras de derivação. A derivada de uma constante é 0, tá? Você pegar um monômio e fazer uma potência, derivada de uma potência, cai o expoente em unidade, multiplica o x, o resultado pelo n, né? Soma e subtração, a soma das derivadas é a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Multiplicar por uma constante é o mesmo que pegar a constante e multiplicar a derivada de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada dessa função, né? A questão da potência com expoente racional, que você pode tratar como sendo um expoente. Deixa eu mostrar aqui mais uma coisa. Então aqui, por exemplo, esse x, raiz enésima de x, x pode ser tratado como, isso pode ser tratado como x elevado a 1 sobre n, né? E aí você pode aplicar a regra de derivação, simplesmente 1 sobre n vezes o x elevado a 1 sobre n menos 1, né? Aí faz a regrinha aqui, vai fazer a simplificação, 1 sobre n vezes x elevado a 1 menos n sobre n, né?
E daí a gente pode simplificar fazendo 1 sobre n, né? E aqui eu posso ter o x, desculpa aqui, só um minuto, deixa eu ver, aqui vai ser 1 sobre x elevado a n menos 1 sobre n, porque aqui eu estou invertendo a fração, né? E aí eu troco o sinal do expoente, né? Então aqui era 1 menos n, passou a ser n menos 1. E aí o resultado, né? Posso escrever aqui, ó, 1 sobre n raiz enésima de x elevado a n menos 1. Tá? Então, esse resultadinho aqui, tudo se converte aí como uma regra de potência também, né? A raiz se transforma numa potência. Aqui mais algumas regras. Aqui, por exemplo, o x elevado a alfa, x alfa menos 1. E aí são as regrinhas que é importante vocês terem. Multiplicação e divisão. Então, multiplicação, regra do produto, né? Então, a derivada do produto é a derivada de f vezes g, vai ser a derivada da f vezes a g, mais a derivada da g vezes a f, certo? Essa é a regra do produto. Também tem a regra do quociente, né? A regrinha do quociente, né? A derivada de f sobre g, então derivada de f vezes a g menos a derivada da g vezes a f, tudo isso dividido pelo quadrado do denominador, tá? Que é a g ao quadrado. Essas regras é bom vocês terem em mente, tá? E aí são regras que são básicas, né, na parte de derivação. Todas essas regras elas podem ser deduzidas no contexto de limite, tá? Mas aqui a gente trabalha como se fosse algo que vocês vão meio que manusear, mais manusear do que demonstrar, tá? Então aqui, por exemplo, voltando aqui para a regra da cadeia, nessa regra da cadeia eu acabei usando a regrinha aqui, ó, da derivada do x mais 3, que deu 1, derivada em relação a x. E usei a regra da cadeia aqui para encontrar a derivada da função composta, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, quero encontrar a derivada da função f, onde f de x é dado por x à quarta mais 5x dividido por x ao cubo mais 1, certo? Qual a expressão de f', né? F' de x, e aqui eu vou usar direto a regra do quociente, né? Então a derivada do quociente deriva a primeira, o numerador, então 4x ao cubo mais 5, parêntese, vezes a derivada da segunda, derivada da primeira vezes a segunda, x ao cubo mais 1, tá? Menos derivada da segunda, 3x ao quadrado, vezes a primeira, x à quarta mais 5x, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, x ao cubo mais 1 ao quadrado. Vamos só conferir aqui, né? Derivada da primeira, 4, cai o expoente para 3, e a derivada de 5x dá 5. Então, derivada da primeira vezes a segunda,
x ao cubo mais 1, menos derivada da segunda, 3x ao quadrado, derivada da constante é 0, vezes a primeira, x à quarta mais 5x, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, x ao cubo mais 1 ao quadrado. Aí daqui em diante são simplificações que podem ser feitas. Bem, suponha que eu queira, aí a expressão da derivada, para mim, ela pode ser simplificada. Você pode simplesmente juntar todos os grupos aqui, os monômios de mesmo grau, aí fazendo a propriedade distributiva aqui, né? Isso aqui vai ficar 4x à sexta, né? Mais 4x ao cubo mais 5x ao cubo mais 5 menos, aí vamos fazer aqui agora sim, menos 3x à sexta mais 15x ao cubo, de forma que eu posso agora, trocar o sinal de todo mundo aqui dentro desse colchete. Tudo isso dividido por x ao cubo mais 1 ao quadrado. Eu vou simplificar só o numerador, porque o denominador já tá junto aqui, né? Tudo num parêntese só. E aí agora o que eu tenho que fazer? 4x à sexta menos 3x à sexta. Então isso vai dar x à sexta. 4x ao cubo mais 5x ao cubo, 9x ao cubo, mais 15x ao cubo, 24x ao cubo. E o 5 sobrou aqui. Deixei ele aqui quietinho. X ao cubo mais 1 ao quadrado. Então vamos fazer aqui uma correção, porque de fato aqui, observado, né? Cometi um errinho aqui. Ó, na hora que eu fui juntar os termos de x ao cubo, ó, 4x ao cubo mais 5x ao cubo menos, ó, tem um sinal de menos aqui, menos 15, né? Então, tem que corrigir esse coeficiente aqui de x ao cubo, que vai dar o 9, né? É o 9 menos o 15, né? Ó, 9x ao cubo menos o 15, né? Que vai dar menos 6x ao cubo, não é isso? Menos 6x ao cubo. Tá, então fazendo essa correção, agora tudo certo, né, Milton? Ok, então essa expressão aqui é a expressão, é uma forma simplificada da derivada de x de f em relação a x, tá? O que é que acontece aqui, por exemplo? O que é que a gente pode fazer? Veja que a derivada é uma função também. Então essa derivada, né, ela não está definida em quais lugares. Qual o domínio dessa função? Qual o domínio dessa função derivada? Né? Então, se esse denominador for igual a zero, eu tenho problemas. Então, se o x ao cubo mais 1 for igual a zero, né? Ou se simplesmente o x ao cubo for igual a menos 1, né? E isso equivale a dizer que o x é menos 1, né? X é menos 1. Então, se o x for menos 1, eu zero o denominador. Então, eu tenho um problema na definição dessa função derivada. Então, essa função derivada não está definida quando x é igual a menos 1. Para todos os outros
elementos de domínio reais, essa função estaria definida porque o numerador é um polinômio de grau 6, um domínio na reta, tá? E o denominador tem raiz menos 1, né? Uma raiz real aí, menos 1. As outras duas raízes não afetariam aqui o domínio dessa função, tá? Então, uma das coisas que é interessante é, por exemplo, você pode dizer assim, quem é o f' de 1? O f' de 1 é substituir o x por 1. Eu poderia já partir da expressão original, né? Mas aí vamos substituir daqui, já está simplificado. Então, 1 menos 6 mais 5 sobre, né, 2, 1 mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho, né, veja que menos 6 mais 5, né, menos 6 mais 5 dá menos 1. Então o resultado disso aqui é 0. Então o f' de 1 é 0. Então qual é a derivada da função g, onde g de x é o log numa base a de x ao quadrado, certo? Em que esse a é um número maior que 0 e ao mesmo tempo diferente de 1. Então, g' de x. Vamos tentar encontrar a função derivada. Bem, e aí partindo dessa regra aqui, eu coloco a base a, esse a, tá? Ele pode até ser a base e, né? Mas eu vou colocar, vamos supor aqui que o a seja diferente do número de Euler, tá? De forma que essa base aqui ela não está na base natural, tá? E aí eu posso usar a regra da mudança de base, porque a mudança de base diz o seguinte, que o log na base a de x ao quadrado vai ser igual ao log. E aí quando eu não explicitar a base é porque está na base e, log de x ao quadrado sobre o log de a. Tá? Então, para a gente encontrar aqui agora a derivada, a função derivada, né, eu vou olhar agora esse log de a como uma constante. Então, 1 sobre o log de a, e tudo na base e aqui, tá? Vezes, e aí agora vou usar a regra da cadeia, porque a derivada do log natural, então se eu pegar aqui log de u, certo? E derivar em relação a u, então a derivada disso aqui em relação a u vai ser 1 sobre u, certo? 1 sobre u. E aí agora eu vou usar essa mesma lógica aqui, só que usando a regra da cadeia. No lugar do u vai ter o x ao quadrado. Então eu vou ter que fazer a derivada externa, que é essa 1 sobre u. Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado, né, que é a derivada externa, vezes a derivada do que está no argumento, né, que aí a gente vai usar aí também a regra do polinômio, 2x, tá? Bem, como o x não é zero, porque o log é uma função que ela é estritamente crescente, né, a função log na base e, então ela vai ter esse comportamento, né? Ela não está definida para x igual a zero, mas quando x tende a zero pela direita, ela tende a menos infinito, né? E ela aumenta indefinidamente quando x tende a infinito, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu posso simplificar esse x
e cair esse x aqui, uma potência desse x aqui. Então o resultado vai ficar 2 sobre x log de A na base E. X log de A. 2x log de A. E aí agora posso pensar aqui o seguinte, bem, essa função g', ela está definida em todos os reais. Bem, já olho aqui o denominador e vejo um problema quando x é 0. Então o x tem que ser diferente de 0, que já era esperado, né? Porque a própria definição do log não permite que o x seja 0, tá? Então, em termos de domínio, o x tem que ser diferente de 0. E aí, por exemplo, e agora se eu quisesse calcular o g' de 1, isso seria 2 sobre o log de A. E aí vai depender do valor de A, né? Se o valor de A for igual a, ele tem que ser um número maior que 0, diferente de 1, e eu estou supondo aqui que ele é diferente do número de Euler, né? Então, se o A fosse 2, por exemplo, 2 sobre o log de 2. Se a gente fosse aproximar aqui o log de 2, então, 2 sobre log de 2, e aqui já está na base E, 2 sobre log 2, aproximadamente 2,88, tá? Seria o g de 1, aproximadamente 2,88. Então vamos olhar aqui agora para a derivada da função x mais 9 vezes x6 menos 8. Essa aqui minha função t de x. Vou usar até outra letra, porque não necessariamente tem que ser sempre f ou g. Eu usei a letra t. Então, regra do produto, né? T' de x, direto aqui com a regra do produto. Deriva a primeira, 1 vezes a segunda, x6 mais 8, menos 8, mais derivada da segunda, 6x5, aí derivada da constante é 0, vezes a primeira, x mais 9. Não precisa dividir, porque a regra é do produto. Então aqui, diretamente, derivada da primeira, 1 vezes a segunda, x6 menos 8, mais derivada da segunda, 6x a quinta menos 0, que é a derivada da constante, vezes a primeira, x mais 9. E agora é só simplificar as contas aqui da parte algébrica. Então, x a sexta menos 8 mais 6x a sexta mais 6 vezes 9, então 9 vezes 5, 45, então 54, né? Não é isso? 54, então 54 x a quinta. E aí vamos fazer as simplificações. 7x a sexta mais 54x a quinta menos 8 t' de x igual. E aí agora o que a gente precisa? Uma análise que eu gosto de fazer é olhar
o valor da derivada no ponto igual a 1. Então, t' de 1. Essa função é uma função amplamente definida na reta, é um polinômio de grau 6, não tem problemas na definição do domínio no universo dos reais. Então, domínio reais, né? Então t' de 1 é a soma dos coeficientes, que vai dar 7 mais 54 menos 8. Certo? Então, 7 mais 54 menos 8, 53. Então, t' de 1 é 53. Então, essa é a regra da cadeia aí. Principais regras: monômios, potência, radiciação, produto, quociente, logaritmo natural, é importante saber, tá? São as principais regras de derivação. Então vamos ao seguinte exemplo. Então eu tenho a função custo. Essa função custo depende da quantidade. A função custo é uma função da quantidade, certo? Essa função custo, ela vai ser dada por um custo fixo mais um custo variável, certo? Que vai depender da quantidade. Então, todo custo, eu tenho um custo fixo mais a parte variável. Se esse custo fixo é zero, mas enfim, ele vai sempre existir aqui como zero ou maior que zero. A gente, da definição da própria função custo, eu levo a parte fixa mais a parte variável. E o custo médio, que é o AC, que é o Average Cost, ele vai ser o custo C de Q dividido pela quantidade, tá? Agora vamos fazer o seguinte: fazer a derivada do custo médio, né? Então, derivada do AC em relação à quantidade. Veja que esse AC, eu posso entender isso aqui, né, como um quociente, né? E aí eu vou fazer o seguinte: derivada da primeira, derivada do CQ, né, em relação a Q. Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Então, derivada CQ em relação a Q é a derivada da primeira vezes a segunda, que é o Q, certo? Menos então menos derivada da segunda em relação a Q, que é 1, vezes a primeira, que é o C de Q, tá? Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, que é o Q ao quadrado. Aí, de tal maneira que agora eu tenho uma expressão para a derivada do custo médio em relação à quantidade, tá? Então, quando a gente faz que quer minimizar custo médio, né, vamos pensar aqui em minimizar o custo médio, o objetivo é o que? Deriva, encontra a derivada e vai atrás dos pontos críticos. Os pontos críticos acontecem quando a derivada se anula. Bem, só para explicar isso aqui, imagina que a gente tem um gráfico, tá? Ele faz um pico aqui, um ponto, faz um fundo em outro e assim por diante. Nesse ponto em que existe um máximo local, o que é que acontece aqui, né? Veja que até então você tem as inclinações da reta tangente
que estão ali tangenciando no ponto, e à medida que essa reta tangente vai se aproximando desse ponto aqui, né, onde eu defino ele como um ponto de máximo, certo? O x e o f de x, né, isso aqui é um ponto em que a inclinação dessa reta ela é uma reta horizontal, então a inclinação é nula, né? Ou seja, a reta tangente, certo, tem derivada igual a zero. Mesma coisa acontece quando se observa o caminho, né, para o mínimo local, né? Então aqui a derivada, aqui a reta tangente, aqui a reta tangente, nesse ponto aqui, então a reta tangente ela também é horizontal, o que faz com que a sua inclinação seja nula, né? Uma outra coisa interessante também que é importante observar é a questão da concavidade. Veja que nesse ponto aqui de mudança, né, é um ponto de máximo, você tem uma mudança de concavidade para baixo, concavidade voltada para baixo, né, certo? Concavidade da função aqui está voltada para baixo, e aqui a concavidade voltada para cima, né? Então essa parte da concavidade voltada para cima no ponto de mínimo, certo? No ponto de máximo, você tem a derivada mudando, né, de positiva para negativa, certo? Ok? Enquanto que no ponto de mínimo, na vizinhança do ponto de mínimo, a mudança da derivada é de negativa para positiva. Então, se a gente estudar o comportamento, certo, da função derivada, a gente vai conseguir identificar os pontos de máximo e de mínimo. E igualando as derivadas a zero, igualando a expressão da derivada a zero, nós encontramos os pontos críticos. Esses pontos críticos são os possíveis, são os candidatos, certo, a pontos de máximo e de mínimo, locais, pelo menos nesse sentido aqui, local, porque essa função ela pode continuar crescendo indefinitivamente e decrescendo indefinitivamente aqui a partir desse ponto, tá? Então, nesse caso, seriam pontos de máximo e de mínimo locais. Mas vamos voltar aqui ao estudo dessa derivada e encontrar os seus pontos críticos. Então, eu vou pegar a derivada e igualar a zero. Igualando a zero, vamos ver o que a gente encontra. Então, eu vou agora escrever derivada do custo em relação à quantidade vai ser igual vezes a quantidade. Isso vai ser igual ao C isso vai ser igual ao C de Q, né? Então vamos lá, né? Deixa eu continuar o raciocínio aqui. Então o que eu tenho aqui agora, né? Que a derivada do custo em relação à quantidade é o que a gente chama de custo marginal, certo? Custo marginal, aqui você tem o Q e o Q ao quadrado. Então essa primeira parcela eu posso dizer que ela é o custo marginal, que é a derivada do custo em relação à quantidade, dividido pela quantidade, certo? Menos, e aí aqui eu vou pegar o custo, certo? E dividir
pela quantidade ao quadrado. Bem, o que é que isso aqui é a derivada do custo médio em relação à quantidade. Então, se eu faço isso aqui igual a zero, então isso aqui igual a zero, de tal maneira que eu posso colocar aqui 1 sobre o Q, 1 sobre a quantidade, vezes, isso aqui é equivalente, 1 sobre a quantidade, vezes custo marginal, menos custo médio, né? C de Q sobre Q. Porque eu coloquei o Q em evidência. Então, se eu igualar isso aqui a zero, obviamente que 1 sobre Q é uma coisa diferente de zero. Então, nesse caso, eu tenho isso aqui tem que ser igual a zero. Então, isso é equivalente a dizer que o custo marginal, certo? O custo marginal tem que ser igual ao custo médio, né? Ao custo médio, que é o C de Q sobre o Q. Só que, como a gente está minimizando, como eu estou otimizando o custo médio, né? Então, essa relação aqui agora, ela vai ser a quantidade que minimiza o custo médio, certo? Ela vai igualar, vai equiparar o custo marginal ao custo médio mínimo, tá? Então, o que é que acontece na questão do custo médio? O custo médio mínimo, certo? Ele se iguala ao custo marginal, que é a derivada do custo. Então, a função custo, certo? Ela, vamos pensar aqui nessa função aqui, por exemplo. Se eu pegar aqui uma função que seja uma função custo, vou pegar um exemplo aqui agora, né? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa função custo, tá? Olha essa função custo aqui. Essa é uma função do segundo grau, né? Então, concavidade voltada para cima, né? Então, pensando aqui na função do segundo grau, quando a quantidade é positiva, o que a gente pode observar aqui, né? Deixa eu só... Então, quem seriam as raízes desse polinômio, né? Esse polinômio de grau 2. Como esse coeficiente aqui é 3, né? Então eu vou usar lá as expressões de Bhaskara, né? Para encontrar o delta, que vai ser 1 menos 4. E aí não vai ter raiz real, já estou vendo aqui que não vai ter raiz real. 1 menos 4 vezes 3 vezes 48, então não vai ter raiz real, porque o delta é negativo, certo? Então a gente não precisa se preocupar com as raízes. Quando o Q é 0, isso vai dar 48, então vamos botar aqui 48, e essa parábola ela vai seguir esse esboço, né? Esse ponto aqui, ó, é o único ponto que minimiza o custo aqui, né? Tá? Mas vamos olhar para o custo médio. Então, o custo médio, certo?
que eu vou definir aqui por CME, vai ser o CQ, né, sobre o Q. Então vai dar 3Q mais 1 mais 48 sobre Q. Certo? Então esse custo médio, vamos minimizar o custo médio agora. Certo? A minimização do custo médio, preciso derivar agora esse custo médio, que vai ser 3 menos 48 sobre Q ao quadrado. E aí lembrando aqui a regrinha de derivação, certo? De 1 sobre Q, a gente pode fazer aqui o raciocínio como se 1 sobre Q fosse Q elevado a menos 1. E aí a derivada vai ser menos 1 Q elevado a menos 2. Isso vai dar exatamente menos 1 sobre Q ao quadrado. Então, isso aqui tem que ser igual a zero para que o custo médio seja mínimo. Essa relação aqui. E quando a gente faz o custo médio ser mínimo, o que a gente vai recair é que esse custo médio mínimo vai ser igual ao custo marginal, tá? Na quantidade que minimiza o custo médio, na verdade. Então, encontrando essa quantidade aqui, 48 sobre 3, a gente pode simplificar, né? Que vai dar 16, certo? Então isso aqui vai ser equivalente a dizer que 1 é igual a 16 sobre Q ao quadrado. E isso equivale a dizer que Q, certo? Q é igual a 4. Não, na verdade aqui Q é igual a 4, que Q é a quantidade positiva, né? Então Q seria igual a 4. Então essa quantidade Q igual a 4, certo? Ela minimiza o custo médio, certo? Agora vamos, certo, olhar para o custo marginal, tá? Em que nível de produção o custo médio unitário é igual ao custo marginal. Então, é exatamente essa expressão que eu mostrei aqui ao lado, né? Então, vamos olhar aqui agora, certo? E vamos igualar esse custo médio, que é 3Q mais 1 mais 48 sobre Q. Então 3Q mais 1 mais 48 sobre Q. Isso se igualar ao custo marginal. E aí, custo marginal, o que a gente vai fazer? Olha o custo, deriva o custo, que vai ser 6Q, né? 6Q mais 1, né? Então, 6Q mais 1. 6Q mais 1. E agora eu vou encontrar o Q que iguala o custo marginal ao custo médio, tá? Ao custo médio. Então, se e somente se aqui. Então, vamos resolver aqui essa equação. Olha, 3Q de um lado com 6Q do outro. Isso vai dar 3Q do lado direito. Esse 1 com esse 1 se cancela. Eu posso simplificar. Esse 1 aqui com esse 1 aqui. Certo? Então, eu posso dizer aqui que 3Q é igual a 48 sobre Q. O que é equivalente à mesma equação aqui que a gente colocou no começo, né? Então, isso aqui equivale a dizer que o Q é igual a 4.
né? Porque o custo médio se igualar ao custo marginal, isso acontece quando, certo, o custo médio for minimizado, certo? Então, olhando aqui agora a função custo médio, né? Vamos olhar aqui agora a função custo médio. Então, deixa eu colocar aqui a terceira pergunta aqui para a gente chegar. A terceira pergunta é a seguinte: em um mesmo sistema de eixos, esboça os gráficos da função custo médio e custo marginal, né? Então, a função custo marginal, a gente já sabe aqui, custo marginal vai ser igual a 6Q mais 1, e a função custo médio, né, vai ser 3Q mais 1 mais 48 sobre Q. Então, eu vou colocar aqui graficamente. Então, perceba aqui o seguinte: essa função custo médio, a gente pode olhar ela em termos de sinal da derivada, né? Porque se você pegar a derivada dela, que vai ser essa aqui, tá? Vai ser essa aqui. Ela vai ter uma propriedade, certo? De que do 0 até o 4, que é o ponto de mínimo dessa função custo médio, ela vai ter um sinal negativo, certo? Enquanto que do 4 até infinito, né, ela vai ter um sinal positivo. Então, quando a derivada for negativa, a função decresce, certo? E quando a derivada for positiva, a função cresce, né? Então, o estudo do sinal dessa função custo médio pode trazer essa resposta em termos gráficos. Então, você vai pegar aqui o 3 menos o 48Q ao quadrado e vai observar isso aqui em termos de sinais. Quando isso é positivo, quando isso é negativo e quando isso aqui é zero, tá? Quando é que é zero? Quando Q é 4, né? Então, quando é que vai dar negativo? Quando for menor que 4. O Q menor que 4 está negativo. E quando o Q for maior que o 4, certo? Obviamente que o Q não pode ser menor que 0. Então, o intervalo vai ser do 0 até o 4 na fronteira, depois do 4 até o infinito na fronteira, e no 4 essa função aqui se anula, tá certo? Já a função custo marginal, certo? Essa função custo marginal, ela é uma função linear, certo? E simplesmente uma reta ascendente, uma reta ascendente, inclinação positiva, passando aqui, e essas, tanto a curva de custo marginal como a curva de custo médio, elas se intersectam, certo? Em que ponto? Quando o custo médio é igual ao custo marginal. Então, o custo marginal é igual ao custo médio, certo? Justamente quando a gente resolve essa equação e cai na quantidade Q, que é a quantidade que minimiza o custo médio. Então, custo marginal igual ao custo médio mínimo, certo? Então, a reta vai intersectar a curva de custo médio exatamente quando o Q for igual a 4, tá? Então, para finalizar aqui, eu vou ilustrar graficamente, certo? Esse emaranhado de informações aí, mas que simplifica aí o resultado dessa análise, tá? Então, veja aqui o que é que acontece. Então, no 4, no Q igual a 4, que é
onde o custo médio é igual ao custo marginal. Essa função aqui, que é a reta, ela é a função de custo marginal. Isso aqui é o custo marginal, certo? Essa função aqui está decrescendo até a quantidade 4, ela é decrescente. Depois ela passa a crescer, certo? É a função custo médio, certo? Essa função aqui é a função custo médio. E nesse ponto 4, que é a interseção aí dessas duas curvas, custo médio, certo? É igual a custo marginal. E nesse caso o custo médio está sendo minimizado, tá? Então, isso aqui é um resultado lá da teoria econômica, né, microeconômica, em que é uma situação onde minimizar custo médio, certo, recai-se numa quantidade, certo, que equipara custo médio mínimo a custo marginal, tá? Então, essa é a história que eu queria resumir aqui neste exemplo e que comecei a ilustrar com base aqui nessa situação aqui da função custo. Então, pela função custo, você tira a função custo médio, faz a otimização da função custo médio, certo? E chega na conclusão que isso acontece quando o custo marginal é igual ao custo médio. Então, minimizar o custo médio equivale a equiparar o custo médio mínimo ao custo marginal. Tá, ok? E isso aqui ficou descrito através desse exemplo, certo? E graficamente é basicamente isso que eu queria dizer do ponto de vista de interpretação. Então, só fazendo aqui uma troca de ideias sobre a questão do custo marginal e do custo médio, né? Então, por exemplo, se você tem o custo marginal, esse custo marginal em termos de quantidade, essa quantidade aí, essa unidade dessa quantidade pode ser entendida como sendo a parte infinitesimal, ou seja, o custo marginal de uma unidade, uma unidade a mais, vamos pensar assim, uma unidade a mais, certo? Impacta em quanto nesse custo, exatamente o custo marginal. Se esse custo marginal, que é o aumento unitário nessa quantidade produzida, ele for maior do que esse custo médio, certo? Então significa dizer que não tem viabilidade em aumentar a produção, tá? Mas ao contrário, se o custo marginal, certo, for menor que o custo médio, então você pode ver uma viabilidade no acréscimo dessa produção, tá? Então, quando a gente pensa em custo marginal, a gente interpreta assim em termos da unidade, certo? Da unidade produzida, tá ok?